Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Quero que vocês sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós estamos na nossa terceira videoaula, né, do seu curso de Revit BIM aqui, através do projeto Auto Criativo. Bom, nessa terceira videoaula nós vamos dar sequência aí aos nossos estudos. E agora, né, como é de costume, geralmente nos primeiros vídeos a gente está começando a entender o programa, a começar a mexer nas ferramentas, a como manipular o Revit, a como manipular aí cada comando. Então nessa aula em específico eu vou mostrar para vocês alguns procedimentos, né, as maneiras que a gente deve mexer no programa, como que a gente vai usar a Ribbon, como que a gente vai usar alguns comandos de visualização. Então eu vou falar com vocês especificamente nessa aula aqui como manipular o programa. Depois a gente vai bater um papinho também falando sobre backup, que é aquele sistema de salvamento dos arquivos. Eu vou mostrar para vocês algumas opções também que a gente tem de ajuda, né? Que o Revit também ele te oferece várias opções de ajuda. De repente você está precisando de uma ferramenta nova ou algo nesse sentido, e aí de repente você quer uma informação mais abrangente sobre aquela ferramenta. O Revit também tem ali a devida página de ajuda. Depois eu vou comentar com vocês a respeito de atalhos, né, que são opções bem importantes, que são teclas rápidas que você tem aí no seu computador para você acessar aí várias ferramentas automaticamente, tá? É sempre importante a gente saber onde está cada comando ali na tela, mas também a gente utilizar com frequência os conhecidos atalhos, tá? Vou mostrar também para vocês como manipular ou como funciona o conceito do VG, né, que é visualização de gráficos, que é um assunto bem importante. Geralmente eu comento sobre esse assunto de VG um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais aí nas outras aulas, mas eu resolvi colocar justamente nesta terceira aula, dada aí a dificuldade que algumas pessoas têm de entender como que o Revit funciona. Por exemplo, qual objeto que você está vendo em determinada vista. Porque o que acontece? O Revit, pessoal, ele é um programa que você, né, até comentei na aula passada, que você está desenvolvendo o 3D e ao mesmo tempo ele já está ali produzindo o 2D para você. E ao mesmo tempo você tem outras vistas, elevações, cortes, e nem todos os objetos que estão naquela vista você quer que apareça. Ou você quer que determinado elemento construtivo apareça ali, por exemplo, em todas as vistas. Então a gente tem um controle disso, que é uma visibilidade gráfica, em que prancha ou em que vista do projeto a gente quer que determinado objeto apareça, tá? Então esses são os temas de hoje. Eu vou falar sobre a manipulação do programa, como mexer no mouse, vou falar sobre comandos de visualização, vou falar sobre backup, vou falar sobre ali também ajuda, listas de atalhos e vou falar sobre aí as opções de VG. Então vamos lá, vou clicar aqui no novo, como você já sabe. A gente vai vir aqui, ó, em modelo de arquitetura. Por enquanto, tá, pessoal? A gente está usando esse modelo de arquitetura apenas aí para efeito didático. Obviamente que aí no decorrer das aulas a gente vai criar o nosso próprio template e, consequentemente, também a gente, ao produzir o projeto, né, aí, possivelmente nas próximas aulas nós já vamos começar a erguer as paredes, né, a constituir ali realmente a maquete aí do nosso projeto. Então a gente, consequentemente, a gente vai criando configurações e aí a gente lá no final do curso a gente vai ter aí um super template para a gente trabalhar, tá? Eu vou mostrar para vocês também aí no decorrer das aulas, no decorrer aí de todos os nossos estudos, eu vou abrir alguns templates que a gente pode baixar da internet, que são aí realmente alguns templates bem interessantes que vem muita configuração e nos adianta bastante, tá bom? Então coloco aqui, ó, modelo de arquitetura, clico em OK e vai abrir aí então o nosso programa, o Revit. De imediato, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu acho que eu já até comentei sobre isso. De repente, quem está assistindo o vídeo aqui conosco, quem está iniciando os estudos, nunca mexeu no Revit antes, ou nunca mexeu no AutoCAD, ou nunca mexeu no SketchUp. Geralmente, né, a pessoa está começando os seus estudos agora, ela já tem um conhecimento básico, obviamente, de arquitetura, um conhecimento básico de desenho técnico, mas nunca mexeu com a ferramenta. Então, a gente vai, né, como eu comentei ali, pegando realmente o feijão com arroz, começando realmente pelo beabá, para que todo mundo que está assistindo o vídeo possa acompanhar o curso aí adequadamente. Bom, o Revit, né, eu já passei muita coisa relacionada aqui à interface para vocês na aula passada, mas reiterando, né, sempre importante vocês entenderem que a gente vai voltar nesses assuntos de interface, porque a gente vai realmente entrar em muitas telas, tá?
Então o Revit ele funciona assim. Quando você abre o programa, de imediato você tem esse espaço branco, né? Eu havia comentado com vocês que é a nossa área gráfica, tá? E a gente vai desenhar, ou a palavra certa não seria desenhar, tá, pessoal? A gente vai constituir, tá? O nosso projeto ou a edificação aqui, ó, entre esses camaradinhas aqui que são os observadores, né? Ou são aí conhecidos como vistas ou elevações. Tanto é que se você aproximar aqui, você percebe que é um círculo e um triângulo, ou seja, ele está olhando para esse lado direito, tá? Se você pegar o scroll do mouse e rolar a rodinha do mouse para trás, você afasta, ok? Se você afundar o scroll do mouse, vai aparecer uma cruzeta e aí você tem um comando bastante conhecido como comando PAN, que é a abreviação de vista panorâmica, tá? Então vamos lá. Olha só, segurou, afundou o scroll do mouse, tá? Essa rodinha, se você afundar ela, ela funciona como um botão, literalmente, tá? Então você clica, você tem um comando PAN. E aí você pode levar o seu projeto para onde você quiser. Na verdade, é sempre importante reiterar, você não está movimentando o projeto, você está movimentando a área gráfica, tá bom? E aí você vai aproximar, por exemplo, o mouse, né, próximo dessa elevação aqui, ó. Aí você vai rolar o scroll do mouse para cima, e aí você vai ter um zoom exatamente aqui, ó, onde o seu mouse está. Se você colocar o scroll para trás, se você rolar a rodinha para trás, afasta o zoom, tudo bem? Ou seja, eu quero ver esse lado aqui agora. Então eu aproximo o cursor do mouse, rolo o scroll do mouse para cima, e aí eu consigo ver esse objeto, tá? Aqui eu estou dando o exemplo das elevações. Mas suponhamos que eu faça, por exemplo, uma parede. Então, o que eu faço para criar uma parede aqui no Revit? Eu venho aqui, eu tenho os comandos, como eu comentei com vocês, dentro desse painel construir. E eu tenho, então, aqui o comando parede, tá? Geralmente, os comandos, pessoal, eles são apenas botões, mas tem alguns que tem essa setinha para baixo e quando você clica, ele te dá mais outras opções. Ó. Por exemplo, aqui tem parede arquitetônica, uma parede estrutural e uma parede por face, tá? Você vai entender aí no decorrer do curso todas elas, tá? Então, alguns comandos, ó, por exemplo, aqui componentes, ele tem inserir um componente ou modelar no local. Coluna, tem a coluna estrutural e coluna arquitetônica, tá? Então, voltando aqui, ó, para criar uma parede, eu clico aqui, ó, em cima, ou eu clico aqui e pego aqui também, a mesma coisa, tá bom? E aí eu vou clicar, o cursor, vocês vão observar que agora aparece um tipo de uma cruzetinha, e aí eu vou clicar na área gráfica branca, vou colocar o mouse para o lado e vou clicar de novo. Ali eu fiz uma parede, tá, pessoal? Eu não fiz duas linhas, eu não fiz uma linha só, eu fiz uma parede. E aí o que eu faço? Eu aperto o ESC, tá? Aí eu finalizei o comando, tá? Eu finalizei aqui o desenho do comando, e aí eu aperto o ESC mais uma vez e agora sim eu saio literalmente do comando. Então eu quero aproximar para mim ver o que foi que eu fiz aqui, ó. Eu vou encostar o mouse, tá? Não vou clicar e vou rolar o scroll do mouse para cima, tá? Olha lá o que eu tenho. Aí você vai olhar aí e vai falar assim, nossa, professor, mas são literalmente duas linhas. Na verdade, essa parede aqui que eu peguei, arquitetônica, parece que são linhas, mas aqui no Revit não são desenhos, tá, pessoal? É realmente um objeto maciço, um objeto sólido, tá? Vocês vão entender as configurações, onde a gente vai colocar, por exemplo, o emboço, o reboco, argamassa, revestimentos em geral, tá? O osso da parede, realmente, o bloco ou o tijolinho. A gente vai constituir tudo isso daqui. Essa parede que o Revit ele nos oferece aqui apenas realmente para você entender o conceito, tá? Mas esse elemento aqui, quando você entender um pouquinho mais para frente, você vai ver que não é linha, tá? É realmente um objeto maciço. Tudo bem? Então vamos lá. Comandos básicos, pessoal, são esses, ó. Afastou o zoom, afasta o desenho. Afundou o scroll, você tem aí o comando PAN, tá bom? Tem mais alguns comandos de visualização que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, mas isso daqui já te dá um grande ganho aí de produtividade, tá? Por exemplo, se o seu projeto está um pouquinho deslocado para cá, você rapidamente chega perto do desenho, fica mais fácil. Afasta, fica mais fácil, tá? Vai chegar um determinado momento que o seu desenho vai ficar maior do que a distância aqui, ó, entre os observadores. Aí o que vai acontecer? A gente vai mover esses observadores, as elevações, para que eles fiquem realmente afastados do desenho. Ok?
Aí o que significa? Aqui, por exemplo, você tem uma elevação que a gente pode chamar ela de norte, você tem aqui uma elevação oeste, sul e leste, tá? Ou seja, eu desenhei uma parede aqui e eu estou olhando esta parede de cima, em planta, tá, pessoal? A gente está vendo já o desenho em 2D em planta. Quando eu olhar aqui através dessa elevação, eu não vou clicar aqui, vou clicar um pouquinho mais para frente para não confundir vocês. Eu estarei vendo essa parede aqui atrás, ó, ela em pé atrás. Se eu clicar aqui nessa elevação, eu estarei vendo a parede de frente, tá bom? Ou seja, então, entende-se que o nosso projeto ele está num espaço tridimensional, mas aqui a gente está vendo ele bidimensional, vendo ele realmente em 2D, tá bom? E aí a gente vai depois manipular então aí através das elevações, tá? Bom, então a gente entende esses comandos aí de visualização. Como eu comentei aqui, a gente tem algumas barras de rolagens, ó, que vai também colocar o desenho um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para cima, ó, tá? Dessa forma, para facilitar aí a nossa visualização. Bom, eu criei então um elemento aqui, parede, eu quero apagar. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, simplesmente eu aproximo um pouquinho para me ver qual elemento que eu estou pegando. Observem que ele vai ficar marcado com a cor azul. E do lado do mouse vai aparecer uma frase ali, ó. Observem que aparece escrito parede, né? 2 pontos, parede básica, que é o nome. Ele primeiro dá o nome do comando, ó, comando parede. Depois ele te dá o nome do elemento construtivo, que no caso chama-se parede básica, genérica, e aparece ali 200 milímetros, tá bom? Por que é importante isso? Porque vai chegar um momento que você vai ter muitos elementos aqui na sua área gráfica, e de repente você não vai saber qual que você vai clicar. Então você pausa o mouse em cima, espera ele mostrar para você qual que é o elemento, aí sim você clica, o elemento fica ticado, né, ou fica marcado, tá? Aí tanto é que aparece aqui, ó, na ribbon paredes modificar, tá? Ou modificar paredes, e aí você tem realmente os comandos para editar essa parede, tá bom? Ah, mas eu quero apagar, como é que eu faço? Simples, eu venho aqui no comando delete, né, ou na tecla delete e apago a parede da tela, tá? Se você quiser, você que está pegando aí o Revit já de começo, vá brincando aqui, ó, não tem problema nenhum. Pega aqui um comando, ó, parede arquitetônica, e aí você vai clicando na tela, ó, faz uma parede para cá, não importa a medida agora, aqui é apenas para a gente ir testando, tá? Ó. Aí com o comando parede acionado, olha só, eu tenho o comando parede, mas eu tenho o zoom também, ó, tá? Eu posso afastar e aproximar do desenho. E eu também posso, ao mesmo tempo que eu estou com o comando parede acionado, eu posso afundar o scroll do mouse e aí eu tenho o pan. Olha lá, eu posso... Ah, eu não quero a parede para cá, eu quero ela mais para cá. Então eu seguro, ó, e aí eu tenho esse controle, tá? É importante já ir praticando isso, tá, pessoal? Porque a gente vai fazer isso com grande frequência. A gente vai estar num comando ativo, mas os comandos de visualização, eles já têm que estar meio que na ponta do dedo aí, ó, tá? Então eu quero aproximar, chego pertinho. Ah, mas eu quero um pouquinho mais para o lado. Afundo o scroll do mouse e trago a parede para cá, ó. Tá bom? E aí vá brincando literalmente, ó. Você clica, aí você clica para cá, ó. Você vai vendo que o Revit ele já vai construindo realmente o projeto, tá? Diferentemente de outros programas, o Revit ele tá desenhando aqui para você, mas como eu comentei agora há pouco, ele já está produzindo o 3D. Aí você vai falar assim, como assim, professor? Ó, vou clicar aqui para finalizar. Lembrando que eu vou apertar o ESC uma vez para finalizar esse conjunto de paredes. Vou apertar o ESC mais uma vez para finalizar o comando, tá? Então, você olhando aqui de cima, você vai pensar que isso aqui são apenas linhas, tá? Mas se você vir aqui, ó, bem na parte de cima, nós temos uma casinha, tá vendo aqui, ó, vista 3D. Se você clicar em cima dessa casinha, olha só o que vai acontecer. Você vai ver literalmente o que você desenhou, ó. Lá embaixo, nós estávamos aqui, ó, nós estávamos na vista superior, ó, olhando de cima, aqui através da View Cube. Quando você colocar aqui, ó, clicando bem nesse cantinho, você tem alguns quadradinhos azuis, tá? Onde você manipula aqui a View Cube. O que você manipula na View Cube, você manipula no elemento 3D, tá bom? Olha só, vou clicar aqui, então agora eu vou ver, olha lá, o meu projeto 3D. E aqui também eu tenho, ó, o pan. E eu tenho também o zoom, ó. Olha só, o zoom e afasto, tá? Certinho aqui, ó. Tudo bem?
Agora, vejam só que interessante. Quando eu passo o mouse aqui no 3D também, ó, eu tenho a mesma informação. Ó, aparece lá, parede. Tá? Então, observa que cada clique que eu dei na tela, ele gerou paredes individuais. Apesar de elas estarem interligadas entre si, elas estão realmente feitas separadamente aqui. Ó, tá? Eu vou voltar para o 2D, tá, pessoal? Como é que eu faço para voltar para o 2D? Eu preciso clicar aqui no superior? Não, porque se eu clicar aqui no superior, eu estarei vendo o meu desenho em 2D, mas eu ainda estou na vista 3D, tá, pessoal? Observem aqui, ó. Ó, projeto 1, vista 3D. Na hora que eu cliquei aqui na casinha, ele já me criou uma vista chamada 3D. Para mim voltar para o 2D, literalmente, eu tenho que vir aqui, ó, clicar no nível 1, onde eu fiz o desenho. Ó, eu clico aqui. Tá? Então, aqui sim eu estou realmente no 2D. Legal? É importante entender esse conceito agora de imediato. Tudo bem? Bom, os comandos de visualização, pessoal, são basicamente esses. Obviamente, né, pessoal, tem muitas outras coisas. Vai chegar determinados momentos que a gente vai ter que entrar em cantinhos bem apertadinhos, ou a gente vai ter que virar, tombar, mexer com alguns planos, algumas coisas. Então, vai ter muitas outras opções de visualização. E aí eu vou comentando com vocês aí um pouquinho mais para frente, tá? Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre a ajuda. A ajuda é o seguinte, pessoal. Praticamente todos os softwares, né, e os programas da Autodesk, quando você vem aqui, ó, no cursor e pausa, né, aliás, pausa o cursor sobre determinado comando, né, não precisa clicar, apenas ao pausar, ele te mostra uma janela de ajuda, tá? Ele aparece ali, ó, mostrando que é a janela. Observem que do lado da palavra janela está escrito ali WN. Olha só, o que é aquele WN? Aquilo ali, pessoal, é a tecla de atalho, tá bom? Tanto faz, ó, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, no comando janela e vou trazer, observem que aparece um sinalzinho de proibido, porque eu não consigo inserir janela no piso, né? Não dá, a não ser que seja uma clarabóia ou algo nesse sentido. Mas, ó, para que a janela funcione, eu preciso ter o quê? Eu preciso de um hospedeiro, que na verdade é uma parede, ó. Aí sim a janela aparece, ó. Tá bem pequenininha, eu vou apertar aqui o PAN, vou aproximar com o zoom e vou colocar ela aqui, ó, na parede, tá? E aí eu clico. Tudo bem? A parede foi inserida. Eu vou apertar o ESC e ESC novamente, tá? Agora eu vim aqui, cliquei e trouxe o comando para cá, né? Mas se eu vir aqui, ó, e pegar através da tecla WN, o comando já aparece no meu cursor. Então digito, ó, WN, já aparece aqui, ó, a janela, e aí eu trago a janela e coloco aqui. Então, é aquilo que eu comentei, tá? Eu vou voltar um pouquinho mais nesse assunto de atalhos, mas os atalhos são importantes. E uma das instruções que as janelinhas de ajuda nos dá, que no caso são tips, né, que a gente conhece como tips, é essas informações. Ela mostra ali o nome do comando, mostra o atalho e geralmente um pequeno texto mostrando ali como que usa o comando, tá? Ali o sentido de colocar a janela. E eu quero que vocês observem um pouquinho mais abaixo que está a palavra ali, ó, pressione F1 para obter mais ajuda. Opa, então vamos lá. Você vai observar aí no seu teclado que você tem uma tecla chamada F1. Então você vai apertar ela, tá? Lembrando que eu estou pausado em cima do janela. Então ele vai me abrir uma janela de ajuda, tá? Do comando janela, tá? Então ele vai abrir uma janela do comando janela. Então aperta aqui, ó, F1 e aí vai surgir uma janela. Obviamente que aqui essa janela ela é online, vocês precisam estar conectado. E aqui você tem um textão, aqui é bem agora, lá estava apenas um pequeno resumo, mas aqui você tem agora literalmente uma ajuda mais abrangente, ó, sobre como utilizar o comando janela, ó, tá bom? Então, de repente tem um comando, alguma coisa que você não está entendendo legal, vai lá em cima do comando, tá? Vou minimizar aqui essa janela. Ó, voltei aqui para o Revit, por exemplo, então eu estou aqui em coluna. Olha lá, aparece o atalho CL, tá? E aí eu quero uma ajuda. Ah, eu não entendo como é que é esse comando coluna, eu preciso de mais detalhes. Então vai lá, aperta F1 em cima dele, aí abre-se então a janela aqui, ó, explicando mais alguns detalhes sobre a coluna, tá? Obviamente, tá, pessoal, que essas ajudas aqui, elas são bem genéricas, tá? Então o que acontece? Não adianta você achar, ah, então eu já solucionei os problemas da minha vida, eu já sei como funciona cada comando, porque basta eu vir aqui na tela de ajuda. Não, isso aqui é apenas uma válvula de escape. De repente você não entende como usar um comando, ou de repente você
tá com alguma dificuldade, você vem aqui, dá uma olhadinha e de repente isso aqui pode até te ajudar. Mas de fato, o que vai valer para o seu conhecimento é o quê? É você realmente assistir os vídeos, obviamente, e você praticar no seu programa, tá? Então tudo aquilo que você está vendo eu fazer aqui no vídeo, vai lá no seu Revit e pratica, tá bom? Isso aqui é apenas, como eu comentei, uma válvula de escape para de repente você se orientar um pouquinho mais aí sobre determinados comandos. Então é importante que você que está assistindo aí, acompanhando o curso, que saiba que realmente existe esta janela de ajuda, tá? Para facilitar aí os seus projetos. Legal? Vou minimizar mais uma vez. Muito bem, voltei aqui. Ó, vou afastar um pouquinho. Agora outro detalhe. Suponhamos que eu queira apagar todo esse meu projeto, tá? Como que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, selecionar a parede, como eu comentei com vocês, e deletar. Mas imagina só eu ter que ficar selecionando parede por parede, tá? Fica difícil, né? Bom, eu posso fazer assim, ó. Eu seleciono uma parede, legal? Aperto a tecla Ctrl. Observem que vai aparecer um sinalzinho de mais, ó, do lado do mouse. E aí eu posso ir clicando em outras paredes, ó. Peguei essas 4 paredes e agora sim eu aperto o Delete. Também fica um pouquinho mais difícil, né? Então vamos lá, eu vou pegar essa daqui, vou apertar o Ctrl, vou pegar essa e vou pegar essa. Ah, mas eu não queria apagar essa daqui, ó. Eu queria que ficasse essa pequenininha. Aí eu aperto o Shift, vai aparecer um sinalzinho de menos e clico nela, tá bom? Então ficou marcado somente essas 3 e deleto. Continua difícil ainda, né? Vou apagar essa pequenininha, foi apenas de exemplo. Eu posso fazer, pessoal, através de janela de seleção, ok? Por exemplo, ó, se eu clicar no espaço branco e abrir uma janela da minha esquerda para a direita, observem só o que vai acontecer. Quando esta parede aqui, ó, tá vendo essa parede? Quando ela estiver totalmente dentro da janela, ela vai ficar selecionada, olha só. Mas essa de cá de baixo não ficou, porque ela não estava totalmente dentro da janela. Então, reiterando, olha só, vou aproximar aqui um pouquinho. Clico com o botão esquerdo do mouse, abro a janela da minha esquerda para a direita e vou descendo. Olha só, não tem nada selecionado. Olha, desceu, ficou azul. Opa, então está selecionada. Vou afastar um pouquinho mais para cá, ficou selecionado. Ó, ficou essas 3 aqui, ó, tá bom? Aí eu seleciono e deleto. Legal? Então, para mim deletar tudo de uma vez, eu posso vir com a janela da esquerda para a direita, dessa forma fica tudo selecionado. Ou, de repente, eu quero apenas apagar um pedaço, mas não quero apagar outra parte. Então, eu venho com a janela da direita para a esquerda. Observe que agora ela é tracejada. Então, quando o elemento encostar, ó, quando ele encostar na janela, ele já é marcado. Diferentemente da outra janela que o objeto tinha que estar dentro da seleção, tá bom? Então, eu quero apagar, por exemplo, somente essa. Eu venho, clico, arrasto para a esquerda, ficou marcado. Aí eu venho e deleto, tá bom? Então, uma forma rápida de apagar tudo que está na tela é essa daqui, ó, tá? Abre uma janela da esquerda para a direita e deleta, tá bom? Deixa eu ajustar aqui a janela novamente. Bom, aí de repente não era isso que você queria. Falou assim, puxa, eu não queria ter apagado tudo isso. Aí você tem aqui os comandos, ó, para voltar, olha só, que é o comando desfazer. Observem que ele tem uma tecla ali, ó, de atalho também, que é o Ctrl Z, tá? E você tem também o refazer, ok? Que geralmente eu utilizo mais frequentemente o Ctrl Y. Então, o que significa? Se eu vir aqui, ó, no meu teclado e apertar Ctrl Z, olha lá, voltou aquela parede, Ctrl Z de novo, voltou a outra, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, o Revit vai trazendo todos os elementos de volta. Então, não entre em pânico de repente se apagar alguma coisa sem querer, tá? Usa o Ctrl Z, tá? Então, olha só, vou apagar essas janelas aqui e essa parede. Deletei. Ah, mas não era isso que eu queria, então eu aperto o Ctrl Y, tá? O que vai acontecer com o Ctrl Y, pessoal? Olha só, eu vou apertar o Ctrl Z, ele voltou, mas era isso mesmo que eu queria ter apagado. Agora sim, eu aperto o Ctrl Y, tá? Então, um vai para frente, o outro vai para trás. O Ctrl Z volta e o Ctrl Y vai refazer de novo, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui tudo e deleto. Eu comentei então com vocês aqui sobre a tecla, né, de ajuda. Aqui bem no cantinho, ó, não sei se vocês conseguem observar, ó, tá aqui arquitetura, né, estrutura, aço, inserir. Você vai vindo aqui com o seu mouse e bem no cantinho tem uma setinha, tá vendo? Essa setinha, pessoal, vai fazer com que a sua ribbon aumente ou diminua de tamanho.
no caso aumentando realmente um pouquinho mais aí da sua área gráfica. Olha só. Então eu vou clicar aqui, ó, do lado e você tem as opções minimizar ou minimizar os títulos, ou se você clicar aqui diretamente, ó, você vai observando que ela vai ficando agora apenas os painéis. E o painel só se abre quando você pausa o mouse sobre ele, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, o construir, circulação, o modelo. Se você clicar aqui de novo, vai diminuindo, ó, só ficou só os menus, tá bom? Se você clicar novamente, apaga literalmente, e aí se você clicar mais uma vez, volta tudo que estava normalmente, tá? Eu particularmente utilizo assim, com todos os comandos da Ribbon na tela, e eu aconselho também que você assim os use, tá? Para ficar igual o que eu estou fazendo aqui na tela. Então eu falei aí um pouquinho com vocês, deixa eu clicar aqui em níveis, vou voltar com os níveis aqui, com as elevações. Eu comentei com vocês então aí sobre as vistas, né? Voltei até um pouquinho também falando sobre as vistas, falei sobre a ajuda e eu vou falar um pouquinho sobre atalho. Eu mostrei agora há pouco para vocês que aqui na telinha de ajuda mostra o determinado atalho, tá? Então, praticamente esses que estão aqui na sua tela, é interessante você vir aqui, ó, e grifar ou tentar o máximo possível de memorizar, tá? Por exemplo, ó, parede tá WA, que é a abreviação de wall, né? Porque em inglês parede se escreve wall, então eles já colocam a abreviação do comando em inglês. Ou seja, apesar do seu programa Revit ele estar 100% em português, os comandos, né, a abreviação deles estão em inglês. Olha só, porta em inglês é door, então está ali o atalho DR, tá? Aí você vai pensar assim, professor, mas fica difícil lembrar que porta é door, né, e que parede é wall. Como é que eu faço para mudar isso, para ajustar aí no meu Revit? Olha só, pessoal, dá até para você configurar o seu Revit para deixar ele 100% com os atalhos também, do jeito que você gostar. O que eu realmente não aconselho, tá? Eu prefiro realmente que os comandos sejam esses, mesmo que eles sejam em inglês, para quando a gente estiver explicando aqui para você, você também entender aquilo que eu estou falando, tá? Mas dá para mudar, vou mostrar onde é, mas eu aconselho que apenas você utilize aí para conhecimento mesmo, tá bom? Você vai vir aqui, ó, em vista. Ou seja, eu sempre faço uma brincadeira. Tudo que você vai estar relacionado ao seu Revit de gosto pessoal, você vem aqui em vista, tá bom? Você clica aqui em vista. Bom, e estando aqui em vista, eu venho aqui, ó, interface do usuário. E observem aqui, ó, que eu tenho atalhos do teclado, tá bom? Olha só, inclusive o próprio comando atalhos de teclado tem ali também o seu próprio atalho, olha lá. KS, com a letra KS, tá? Eu vou clicar aqui. Aí vai surgir uma bela de uma janela, tá? E aqui, pessoal, ó, eu tenho uma barra de rolagens, eu tenho centenas, ó, de ferramentas dentro do Revit. E todos eles, vocês vão observar que tem aqui, ó, uma abreviação, que na verdade é o seu respectivo atalho, tá? Para chegar o mais rápido possível naquele comando. Então, por exemplo, se eu quero ver então o comando parede, eu venho aqui e digito, ó, parede, tá bom? Aperto aqui, ó, só um minutinho, deixa eu voltar aqui, ó, atalho, tá? Vou vir aqui, ó, digitar então parede, tá? Que eu apertei sem querer ali, ele acabou saindo da tela, tá? Olha só, então eu digitei a palavra parede e logo de imediato aqui já aparece então, ó, comando parede, paredes e o atalho que é aquele que eu mostrei para vocês, que é a abreviação de wall, tá? Mas suponhamos então que eu queira acrescentar realmente um atalho meu, no meu gosto. Então, o que eu faço? Eu clico em cima, aqui, ó, observem que vai ficar grifado com a cor cinza, e aqui eu coloco, então, a respectiva tecla de atalho que eu quero. Por que eu comentei com vocês que eu acho interessante que vocês não criem essas teclas agora, de imediato, tá? Não sei que você, um pouquinho mais para frente, você já está mais avançado, já é um aluno mais, né, podemos dizer assim, já tem realmente uma facilidade de mexer com o programa, aí sim eu aconselho você fazer essa manipulação. Por quê? Porque muitos desses comandos, suponhamos que eu coloque aqui o atalho PA de parede, tá? Vai ficar muito óbvio, tá? Vou colocar PA de parede, eu sei que é fácil. Mas de repente essa tecla PA, ela entra em outro comando aqui no Revit. Pode ser a abreviação em inglês de outro comando, tá bom? Então, tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido, tá? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, pare, olha só, vou colocar a palavra realmente pare, ó, tá? E aí eu vou colocar atribuir. Quando eu clico em atribuir,
olha só, ele mostra aqui o comando parede e agora eu criei um atalho chamado pare, tá? Eu não coloquei PA aqui, pessoal, porque possivelmente vai entrar em algum comando de tubulação, alguma coisa relacionada a map, algo nesse sentido, tá bom? E aí eu clico em OK. Então, o que significa? Aqui nessa janela, o que eu tenho? Eu tenho a busca, eu posso vir aqui fazer uma pesquisa apenas para mim entender qual que é o comando. Por exemplo, ó, vou escrever janela. Olha só, eu não sei qual que é o comando janela, então eu venho aqui janela, ele me mostra que é o WN de window, tá bom? Ah, eu não sei qual que é o comando coluna, por exemplo, ó, coluna. Então ele mostra aqui, ó, coluna é o CL, ok? Então essa janela é interessante para a gente vir aqui fazer uma pesquisa. Aí de repente a gente quer realmente criar um atalho, a gente vem aqui, coloca a tecla que quer e coloca então atribuir, tá? Lembra, deixa selecionado, coloca aqui e depois atribuir. Legal? Então eu vou clicar em OK porque eu apenas criei aquele atalho chamado pare para a parede. Eu vou voltar aqui ó, no painel arquitetura. Se eu digitar WA, já vou estar no comando parede, que é o wall, tá? Se eu digitar agora a palavra pare, ele também já vai estar no comando ó, parede, que nós acabamos de configurar, tá? Aperto ESC, seleciono tudo e deleto, tá? Então essas foram as explicações aí de atalho e aquilo que eu comentei. Você vem aqui em vista, interface do usuário, atalhos e vamos dizer assim, não precisa você estudar tudo isso daqui afinco, tá pessoal? Ah, eu vou ser um expert em Revit, eu preciso de todos os atalhos. Não, guarde os principais, tá? Aqueles que a gente vai usar realmente com mais frequência, que são paredes, janelas, componentes, tá? Que são aí para facilitar. De repente tem um projeto que você faz muita parede, você precisa fazer parede todo dia. Poxa vida, então fica difícil. Toda hora você vai lá no comando e faz. Toda hora você vai no comando e faz. Então, tome o hábito de criar realmente a inserção dos atalhos, tá? Óbvio, tá, pessoal? Não impede de você vir aqui, pegar o comando bonitinho, tá? Não é pecado fazer isso, tá? É apenas aí realmente para facilitar, tá bom? Para ganhar agilidade nos projetos. Bom, agora eu vou comentar com vocês a respeito do comando que a gente chama mais de VG, né? Que é visibilidade de gráficos. Vou pedir para que vocês venham aqui, ó, na tela vista, tá? Toda vez que a gente fala de visualização, vista, gráfico, é aqui, ó, também, tá? Em vista. E aqui, ó, nós temos um painelzinho chamado gráfico, tá? Depois a gente vai ter aulas específicas somente falando sobre gráficos. Ou seja, então, qual a espessura de linha, alguns filtros, por exemplo, se você quer que o seu objeto apareça mais real ou não, como que muda as espessuras de linha. Então, tudo isso vai ser explicado aí para vocês, tá? Mas eu resolvi colocar esse assunto de VG logo agora no começo, porque é muito comum os alunos estarem lá, por exemplo, no meio da casa, nós estamos já fazendo já o terceiro andar da casa, e o aluno não sabe por que determinado piso não está aparecendo no 3D, por que determinada parede não está aparecendo na planta baixa, entendeu? Porque ele ainda não entendeu esse conceito do VG. Então funciona basicamente assim. Olha só, eu vou fazer aqui, primeiramente, uma parede. Ó, vou pegar uma parede comum e vou fazer ela aqui. Ó. Então, o que eu fiz? Apertei o ESC, saí. A minha parede foi feita aonde, pessoal? No plano, aqui, ó, nível 1. Então, é sempre importante você entender. Eu estou olhando daqui de cima para baixo, desenhei lá no chão branco, tá? Tem como configurar esse chão para que ele fique de outra cor. Mas eu desenhei no nível 1, tá bom? Se eu clicar aqui no 3D ou clicar aqui na casinha, eu estou mudando para a minha vista 3D. Ó, vou voltar aqui na ViewCube, olha lá, tá? Mas vai ter alguns momentos que eu quero que esta parede, tá? Aqui ainda, pessoal, é uma explicação bem simplificada. A gente vai voltar, obviamente, nesse assunto de VG bem mais afinco, aí um pouquinho mais para frente. Mas já é para você começar a entender logo agora de imediato, para depois não ter problema, falar assim, ah, por que determinada coisa aparece e não aparece? Então, suponhamos que eu venha aqui no meu nível 1, tá? E desenhe, por exemplo, uma janela nessa parede. Olha só, janela. Tá pedindo para salvar, tá, pessoal? Eu já mostro para vocês o procedimento aqui de backup,
porque eu já estou há algum tempo com o programa e aí ele está com medo de eu perder alguma coisa, mas por enquanto eu vou cancelar, tá? Então eu peguei a janela e vou colocar aqui, ó, a janelinha bem pequenininha, tá? Vou apertar o ESC. Então, reiterando, se eu estou aqui no nível 1, coloquei uma parede, uma janela, logicamente que no meu 3D a janela está aqui, ó. Ó, tá um paredão bem alto, obviamente que a gente não configurou ainda, mas a janela aparece aqui, tá bom? Mas suponhamos que eu não queira que essa determinada janela apareça na minha vista 3D. Eu quero que ela apareça aqui na minha planta, mas por qualquer outro motivo eu não quero que ela apareça aqui no 3D. Isso serve então para uma infinidade de elementos, tá bom? Por exemplo, eu quero que determinada laje seja visível na planta do térreo, mas eu não quero que determinada laje seja visível na planta do pavimento superior. Tá? Ou eu quero que uma parte da minha escada apareça numa vista, mas eu não quero que apareça em outra. Então é para isso que serve o VG. Tá? Então é visibilidade de gráfico. Olha só, então eu vou vir aqui, ó, vista, e vou clicar aqui, ó, visibilidade ou VG. Tem um atalhozinho VG. Aí vai aparecer uma belíssima de uma janela. E eu tenho aqui, ó, categorias de modelo, categorias de anotação. O que é anotação? São textos, cotas, né, textos de ambientes, algumas simbologias e algo nesse sentido. Eu tenho categorias de modelo analítico, categorias importadas, que a gente vai ver muitos daqui, tá, pessoal? Que são as plantas que a gente traz, por exemplo, do AutoCAD. E nós temos aqui filtros, tá? Então, vamos primeiramente entender assim, ó. Eu tenho aqui, ó, categorias do modelo. Então, eu estou na minha vista, olha só, prestem atenção aqui em cima. Vista 3D, tá? Então eu cliquei aqui na minha vista e depois eu vim no VG. Então ele já habilita na minha vista 3D. E o que eu tenho aqui na minha vista 3D? Eu posso ver na minha vista, tá? O nome já fala, visibilidade, eu posso ver. Literalmente, tá, pessoal? Eu posso ver a abertura de shafts, eu posso ver dutos, eu posso ver tubo. Todos esses comandos aqui, ó, eu posso ver nessa vista 3D. Ah, mas eu não quero que apareça a janela. Então, o que eu faço? Eu venho, desço e vou tentar encontrar onde está janela, tá? Olha só, a janela aqui, ó. Então, eu não quero que, por exemplo, a janela apareça. Eu não quero que ela apareça no 3D. Observem que do lado do nome janela, eu tenho um sinalzinho de mais que eu posso abrir e aí ele vai me dar uma sequência aqui, ó. Eu tenho a opção de tirar, por exemplo, uma porta de giro, uma moldura, um recorte, um vidro. Ou se eu apagar aqui, ó, o nome janela, eu literalmente não posso ver mais a janela em 3D. Ok? Então eu vou aplicar e ok. Olha só o que aconteceu. Ficou um buraco aqui, ó, na parede. Então o Revit, como ele é um programa paramétrico, o que ele entendeu? Que eu tenho a minha parede que eu fiz, ok? Se eu vir aqui, ó, no meu 2D, olha quem está aqui. A janela está aqui, ó. Olha lá que bonitinha. Apesar de estar aparecendo em planta, mas ela está aqui. Mas no meu 3D, ela não está mais. Fica o histórico aqui, ó, o buraco na parede. Porque, como eu comentei, ele é um programa paramétrico. Ele vai começar a entender assim. O Revit ele vai trabalhar assim, pessoal. Por exemplo, eu usei aqui tantas toneladas ou metros cúbicos de concreto para fazer esse paredão. Tudo bem? Então, vou lá, vou precisar calcular quanto que eu vou precisar de cimento, de pedra, de areia, para fazer esse paredão. Mas a partir do momento que eu coloquei a janela aqui, ele tem que subtrair ou suprimir essa quantidade aqui, ó, de concreto para eu colocar a janela. Então, no meu cálculo final, ele vai me dar um valor menor, porque nesse espaço eu tenho um objeto, eu tenho uma família aqui, ó. Tá? Então, isso é o conceito BIM. Legal? Por exemplo, se eu ampliar essa janela ou colocar uma janela maior ou abrir um vão maior, a quantidade de concreto que eu vou usar aqui já será bem menor, tá bom? Por isso que ele é um programa aí excepcional. Então, o que acontece? No meu VG em 3D, eu não quero que apareça a janela, então a janela não aparece, tá bom? Foi apenas de exemplo, eu vou voltar aqui, ó, em vista, visibilidade de gráficos e, obviamente, que a gente vai ver janela em 3D, tá? Aí eu venho aqui e habilito. Se eu colocar aqui, por exemplo, parede, eu não quero que as paredes apareçam em 3D. Olha só, eu desabilitei todo tipo de parede. Tá? Eu clicando aqui, eu desabilito todos. Ou eu posso vir aqui e fazer um filtro. Ó.
Eu tenho vários outros tipos de paredes, ó. Tá bom? Então, eu não quero que apareça as paredes no 3D. Aplico OK, vai ficar a janela flutuando. Por quê? Eu não posso ver aqui em 3D a parede, mas eu posso ver a janela que eu habilitei. Lá no meu 2D vai estar tudo? Vai. Olha só, tá aí a parede e tá também a janela, tá bom? Então, é para isso que serve o querido VG aqui, ó. Tá bom? Como eu comentei, deixa eu voltar aqui em vista, visibilidade, vou voltar obviamente com a parede também. Como eu comentei, isso aqui foi apenas uma pincelada, tá, pessoal? Para vocês entenderem o conceito. Vai chegar um determinado momento que você vai ter aqui, ó, categorias de anotação que você quer que apareça no 3D ou quer que apareça na vista ou não. Vai ter, obviamente, opções de anotação que não aparecem realmente em determinadas vistas. Vocês vão entender esse conceito. Por exemplo, elementos aqui também de AutoCAD. Você quer que apareça, por exemplo, na planta, mas não quer que apareça, obviamente, no 3D. Então aqui você tem um controle bem abrangente de tudo isso. E a gente vai voltar, obviamente, com esse assunto, tá? Liguei aqui parede, aplicar, OK. Eu tenho então lá o paredão e tenho a janela, tá? Se eu abrir aqui a janela da esquerda para a direita, eu seleciono também no 3D? Também, olha, selecionou o objeto, deletei. O objeto não está mais aqui na minha vista 3D. Ele vai estar lá na minha vista 2D? Não. Por que não, pessoal? Porque eu deletei, tá bom? Olha só, eu venho aqui, ó, não está mais aqui, tá bom? Tá só realmente as elevações. Bem como os elementos construtivos, pessoal, eu deletei a parede e a janela, não deletei? Eu posso deletar vistas também, como eu comentei com vocês. Ó, eu posso vir aqui na minha vista 3D, ó, e clicar no xizinho e apagar ela. Ó. Olha só, eu não tenho mais essa vista, tá bom? Se eu clicar na casinha, volta a minha vista 3D. Quando eu venho aqui, ó, eu tenho no meu navegador do projeto vistas 3D. Eu só tenho uma vista 3D, ó, tá selecionada. Tá bom? Olha ela aqui, ó. Mas se eu vir aqui e apagar ela, ó, fechei. Olha só. Ela permanece aqui, ó. Porque na verdade eu apaguei apenas a vista. Eu não apaguei aqui, ó, o elemento 3D. Tanto é que quando eu volto, clico aqui, ele abre para mim, tá? Obviamente porque eu preciso da casinha ali depois, tá bom? Bom, para finalizar então a nossa aula, pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte. Pratiquem, tá, esses comandos de visualização. Pratiquem os comandos que eu comentei com vocês aí de seleção, principalmente os de seleção também. Como selecionar utilizando o Ctrl, como utilizar o Shift. Ficou na dúvida, pausa o vídeo, volte, assista de novo, porque no decorrer das aulas, isso aí vai ser meio que automático, tá? A gente vai passando aí os comandos para vocês, e isso aí já tem que estar bem aí afiado, tá bom? Para finalizar então o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre backup. Eu havia comentado com vocês, vocês puderam observar agora há pouco que o Revit pediu para mim salvar o arquivo, né? Eu estava ali desenhando e de repente falou, opa, você está esquecendo de alguma coisa, Ailton, vamos salvar. Bom, eu posso fazer aquilo lá, tá? Ele vai me informar através daquela janela, ou eu posso deixar meio que programado isso, tá bom? Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, em arquivo, tá bom? Venho aqui, ó. Obviamente que eu não desenhei nada, tá, pessoal? Mas aí eu vou clicar aqui em salvar como. Quando eu pauso o mouse em salvar como, eu posso salvar um projeto, salvar como uma família. Obviamente que a área gráfica de família é uma outra área. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Posso salvar como um modelo ou salvar como uma biblioteca, tá? Então eu posso agrupar também aqui outros elementos. Bom, eu vou salvar aqui, mesmo que está em branco, eu vou salvar como um projeto, tá bom? Então, quando eu clico naquela opção Save As, né, que é salvar como um projeto, eu vou no meu computador e seleciono a pasta que eu quero. Como exemplo aqui, ó, eu coloquei na área de trabalho. Observem aqui, ó, que eu tenho o nome do arquivo que eu vou colocar e eu tenho a extensão, que é um arquivo de Revit, tá bom? Um arquivo convencional, como eu comentei com vocês nas aulas passadas. Aí vocês vão vir aqui do lado, ó, vocês têm esse botão chamado Opções. Olha só, eu clico em Opções e aí vai surgir uma janela. E olha só o que acontece, pessoal. O Revit ele mostra aqui, ó, máximo de backups, tá? 20. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, que toda vez que você está mexendo ou fazendo alguma coisa no Revit, ele está criando backups para você, ok? E o que acontece?
Esses arquivos de Revit, pessoal, em um determinado momento, quando você tiver uma casa já constituída, um prédio, são realmente arquivos grandes e pesados. Então você imagina só no seu HD, no seu computador, você ter 20 prédios salvos ou 20 casas salvas. Vai ficar realmente, né, muito pesado. Então aqui você pode diminuir, por exemplo, colocar 8 ou 10 backups, tá? E aí o Revit ele vai salvando. O que ele faz? Ele vai pegar, vai colocar o nome do seu projeto aqui, ó. E aí ele vai colocar uma sequência de números do lado, por exemplo, 001, 002, tá? E vai realmente salvando para você. Porque de repente você foi lá, fez uma grande parte do seu projeto, de repente o seu computador desligou, ou por algum motivo o Revit parou. Aí você tem a condição de voltar, por exemplo, no backup 2, no backup 3, ir lá e reabrir. E aí você não perde muita coisa do que você havia feito, tá bom? Eu vou deixar apenas aqui, ó, com 8. No mais, aqui essa tela a gente vai voltar, depois eu explico mais outros detalhes para vocês. E vou clicar em OK. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, na minha área de trabalho, é apenas um exemplo, tá, pessoal? Vou colocar aqui projeto 1 e clico em salvar. O arquivo foi salvo. Quando eu estiver desenhando aqui bonitinho, estou lá num belo dia desenhando, naquela minha pasta que eu fiz, ele vai criando e salvando. Projeto 1, aí ele vai criar um backup. Projeto 1, ele vai criar outro backup. Projeto 1, ele vai criando outro backup, até chegar no 8 backup, né, naqueles 8 backups que nós deixamos configurados, tá? É apenas aí realmente de exemplo. Vou voltar aqui então para a aba arquitetura. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí das explicações. Eu falei sobre vistas, falei sobre minimizar a ribbon, falei sobre as dicas, né? Sobre ali o F1, falamos sobre atalhos, como modificar os atalhos e falei também um pouquinho aí sobre VG e também sobre backup. A nossa próxima aula, pessoal, nós vamos falar também mais a respeito de como entender o conceito dos níveis no Revit, tá? Isso é importantíssimo. Então, o que você constitui no nível 1, até que nível que ele vai, o que você constitui no nível 2, até qual nível que ele atinge, qual a vista que você está vendo, qual que você não está vendo, tá bom? A gente vai trazer também elementos do AutoCAD, eu vou apresentar para vocês uma planta de um projeto, de um sobrado, uma planta bem simples, tá? Só que aí a gente vai incrementar ela, a gente vai deixar realmente bem aí com a cara mesmo de um projeto real aqui no Revit e a gente vai levar essa planta, né, ou esse projeto até o final do nosso curso, constituindo realmente ali paredes, janelas, pisos, todos os acabamentos, tudo bonitinho, telhados, né, escadas, como eu comentei também, ali calhas, então vai ter tudo aí que realmente manda dentro de um projeto, tá bom? E o que você estará modelando juntamente comigo, você já estará também, obviamente, aprendendo aí muita coisa aqui do Revit, tá bom? Pessoal, muito obrigado então pelo carinho e aguardo vocês aí, como sempre, na sequência aqui do curso BIM. Tchau, tchau, pessoal!